Em vez de ficção científica, trata-se de realidade. Michio Kaku acaba de anunciar novas informações sobre um corpo celeste enigmático, o 3I Atlas, descrevendo-o como algo assustador. No dia 25 de julho, astrônomos registraram o objeto cruzando o Sistema Solar a mais de 220 mil km por hora, tornando-se apenas o terceiro visitante interestelar confirmado. O que mais chocou Kaku e a comunidade científica, porém, não foi a velocidade nem a trajetória incomum, mas sim sua composição química, que foge de tudo o que já conhecemos e levanta a hipótese de uma origem ou finalidade radicalmente alienígena. A detecção inicial aconteceu no Chile, pelo telescópio Atlas, quando um frágil risco de luz foi identificado contra a Via Láctea. Em poucas horas, análises confirmaram que não se tratava de asteroide nem de cometa comum. Sua rota hiperbólica mostrava que o objeto vinha de fora e não seria capturado pelo Sol. Rapidamente, observatórios em vários continentes confirmaram. O 3I Atlas é um corpo interestelar maior, mais veloz e mais enigmático do que seus antecessores, o Oumuamua, 2017, e o Borisov, 2019. Além disso, passará mais próximo da Terra do que qualquer outro visitante desse tipo já registrado. Por um breve momento, a comunidade astronômica mundial foi tomada por uma espécie de euforia atônita. Aquela descoberta significava mais do que apenas mais um ponto de dados. Era uma nova evidência direta de que nosso sistema solar não está isolado, e que detritos, cometas e, quem sabe, algo mais, podem cruzar o abismo entre as estrelas e passar por entre nós. O alerta da equipe Atlas deu início a uma corrida. Quem conseguiria coletar mais dados antes que esse estranho cósmico desaparecesse para sempre? Em meio a essa tempestade científica, um nome surgia com frequência em e-mails trocados de madrugada e entrevistas urgentes. Michio Kaku. Famoso por traduzir os mistérios do universo para o grande público, Kaku começou a analisar os dados assim que eles foram disponibilizados nos arquivos públicos, e ele não estava sozinho. À medida que a notícia do 3I Atlas se espalhava, astrônomos, físicos e especialistas em defesa planetária se apressaram para entender o que tornava aquele objeto tão diferente. Dessa vez, os riscos pareciam maiores, não apenas por causa do tamanho ou da velocidade, mas pelas propriedades iniciais observadas, que não batiam com nenhum cometa ou asteroide conhecido. Pelo mundo, equipes de pesquisa ajustaram seus telescópios, prontas para capturar cada detalhe possível. A resposta global foi imediata. A raridade do objeto, apenas 3 já foram vistos, fazia com que cada fragmento de informação pudesse transformar nosso entendimento da galáxia. Nas semanas seguintes, os observatórios mais poderosos do planeta se concentrariam em um único alvo veloz. O relógio estava correndo, e cada minuto contava. Mas à medida que os dados chegavam, ficava claro. O 3I Atlas não era apenas mais uma rocha espacial. Sua chegada obrigaria cientistas, e todos os que observavam, a repensar o que é possível quando algo verdadeiramente alienígena cruza nosso sistema solar. E quanto mais olhavam, mais a história começava a mergulhar no desconhecido. Nada no nosso sistema solar se move assim. O 3I Atlas está rasgando o espaço a mais de 220 mil km por hora, mais rápido do que qualquer planeta, asteroide ou cometa já registrado pelos olhos humanos. Para colocar em perspectiva, isso é mais de 55 vezes a velocidade de uma bala disparada por um fuzil de assalto. A essa velocidade, ele atravessaria a distância entre São Paulo e Porto Alegre em menos de 30 segundos. Mesmo a sonda mais rápida já lançada pela NASA, a Parker Solar Probe, parece rastejar em comparação. O Atlas daria voltas em torno dela como se estivesse parada. Isso não é apenas uma rocha veloz. Astrônomos classificam essa velocidade como velocidade excessiva hiperbólica, ou seja, ele não está apenas de passagem. Está em uma viagem sem volta. A gravidade do Sol, que mantém planetas e cometas presos, não consegue nem mesmo desacelerá-lo. O 3I Atlas se move tão rápido que nada no nosso sistema solar poderia tê-lo lançado. É um forasteiro, cruzando o espaço entre estrelas, imune às leis que regem tudo o que conhecemos. Os números desafiam a imaginação. A 220 mil km por hora, o Atlas percorre cerca de 61 km por segundo.
No tempo que você leva para piscar, ele já viajou mais longe que a largura inteira da cidade de São Paulo. Não há força na Terra, nem no sistema solar, capaz de gerar esse tipo de impulso. A única explicação plausível é que ele tenha sido arremessado de outro sistema estelar, expulso pelo caos da formação planetária, ou por uma colisão catastrófica há bilhões de anos. Astrônomos chamam esse tipo de trajetória de hiperbólica, o caminho de um projétil que nunca mais retorna. Quando traçam sua rota, a matemática é clara. Ele não está apenas nos visitando, está fugindo para sempre. É a mesma trajetória seguida pelas sondas Voyager 1 e 2, lançadas pela humanidade para os limites do sistema solar. Mas até essas levaram décadas, e os foguetes mais potentes já construídos para alcançar tal velocidade de escape. O 3I Atlas está viajando há eras, e a mais que o dobro da velocidade das Voyagers. Sua velocidade não é apenas uma curiosidade, é um alerta. Algo movendo-se tão rápido carrega uma quantidade inimaginável de energia cinética. Se o 3I Atlas colidisse com um planeta, o impacto liberaria uma energia milhares de vezes maior do que a maior arma nuclear já detonada. Felizmente, sua rota o mantém bem distante da Terra. Mas a força bruta por trás dessa velocidade é suficiente para deixar até os astrônomos mais experientes desconfortáveis. Quanto mais os cientistas mediam, mais perguntas surgiam. De onde veio? O que poderia tê-lo lançado com tamanha força? Que tipo de evento catastrófico poderia arremessar um bloco de gelo e rocha a uma velocidade que ignora até mesmo a gravidade do Sol? Os números por si só sugerem um passado violento. Algo poderoso o bastante para lançar um objeto do tamanho de uma montanha para fora de seu sistema natal, condenando-o a vagar pela galáxia. Mas a velocidade era apenas o começo. À medida que os telescópios seguiam o Atlas pelo céu noturno, os dados começaram a revelar algo ainda mais estranho. A química desse visitante não se encaixava em nenhum padrão conhecido, e foi aí que a história tomou um rumo que ninguém esperava. 25 de agosto. O telescópio espacial. James Webb transmitiu sua primeira leitura espectral completa do 3I Atlas. O que os astrônomos viram nos dados não foi apenas inesperado. Foi quase impossível de reconciliar com qualquer cometa já registrado, dentro ou fora do nosso sistema solar. O espectro era dominado por uma única molécula, dióxido de carbono, CO2. Não em traços, não em leve excesso. O CO2 dominava completamente a leitura, superando o vapor d'água numa proporção de 8:1. Para comparação, a maioria dos cometas em nosso sistema libera muito mais água do que CO2 quando se aproxima do Sol. Mesmo os casos mais atípicos raramente passam de uma proporção de 2:1. Mas ali, a presença de água era quase irrelevante. A escala dessa anomalia química deixou cientistas planetários em busca de explicações. Alguns sugeriram que o objeto tenha se formado além da chamada linha de gelo do CO2, uma região no disco protoplanetário onde as temperaturas são frias o suficiente para congelar o dióxido de carbono. Mas o gelo de água permanece retido ainda mais longe da estrela-mãe. Outros argumentaram que apenas radiação intensa ou processos exóticos poderiam remover tanta água, deixando o CO2 como elemento dominante. Ainda assim, os números da observação de agosto do James Webb eram claros. 129 kg de CO2 liberados por segundo, contra apenas 16 de água. Uma relação de 8:1 entre CO2 e H2O, a maior já registrada para um cometa, e de longe. Isso não é apenas uma curiosidade química. Uma proporção tão desequilibrada sugere uma origem em um ambiente radicalmente diferente. Talvez um sistema com uma estrela mais quente e massiva, ou um período em que a química da galáxia ainda estava em formação. A equipe do James Webb, liderada por Martin Cordner, simulou todos os cenários possíveis. Nenhum se encaixava perfeitamente. As linhas de gelo do nosso próprio sistema solar determinam onde diferentes tipos de gelo conseguem sobreviver durante a formação planetária. Mas mesmo os modelos mais ousados não previam um cometa com tanto dióxido de carbono e tão pouca água. As implicações dessa descoberta se espalham em todas as direções. Se o 3I Atlas realmente se formou em uma região onde o gelo de CO2 era abundante e a água era escassa, isso sugere que os sistemas planetários pela galáxia podem ser muito mais diversos do que imaginávamos. Ou talvez esse objeto tenha sido alterado por raios cósmicos, ou por uma supernova tipo C,
lá no disco espesso da galáxia, com sua química modificada ao longo de bilhões de anos. De uma forma ou de outra, os dados de 25 de agosto forçaram os astrônomos a repensar como e onde cometas como esse podem se formar. E mais, abriram um novo mistério. Se as proporções químicas são tão extremas, quais outros elementos ou compostos podem estar ausentes, ou inesperadamente presentes, nas próximas leituras? A resposta pode reescrever os modelos da química planetária e apontar para processos jamais observados. Os primeiros espectros na faixa ultravioleta, registrados pelo Very Large Telescope, VLT, em 25 de julho, causaram alvoroço na comunidade científica. Os pesquisadores esperavam ver a assinatura comum dos metais vaporizando à medida que o 3I Atlas se aproximava do Sol. Em vez disso, os dados revelaram algo sem sentido à primeira vista. Linhas claras e inconfundíveis de níquel atômico, sem qualquer traço de ferro. Na Terra e em todo o nosso sistema solar, níquel e ferro andam. Eles são forjados lado a lado em supernovas, encontrados juntos em meteoritos e liberados simultaneamente quando cometas aquecem. Mas aqui, apenas o níquel estava sendo liberado da superfície do cometa. O ferro, o elemento pesado mais abundante do universo, estava ausente. A equipe de Rohan Rahatgaonkar, no VLT, acompanhou a emissão de níquel crescendo de forma constante entre meados de julho e agosto. Quando o 3I Atlas alcançou a distância de 2,85 unidades astronômicas, cerca de 427 milhões de quilômetros, do Sol, já liberava quase 5 gramas de níquel por segundo. Os números até batiam com os de alguns cometas do sistema solar, com exceção da ausência de ferro. Os melhores modelos de química cometária não conseguiam explicar esse fenômeno. Em cometas conhecidos, ferro e níquel vaporizam juntos, com suas linhas de emissão aumentando e diminuindo em sincronia. Neste caso, a linha do ferro permanecia plana, sem qualquer sinal. As teorias começaram a circular. Alguns apontaram para a química exótica. Talvez o níquel estivesse preso em compostos organometálicos incomuns, como o tetracarbonilo de níquel, que se decompõe a temperaturas mais baixas do que os minerais que contêm ferro. Outros especularam se bilhões de anos de exposição a raios cósmicos poderiam ter retirado o ferro da superfície, deixando apenas o níquel. Mas ninguém jamais tinha visto esse padrão. Os dados forçaram os astrônomos a considerar que o 3I Atlas foi moldado por processos desconhecidos no nosso sistema solar. E essa anomalia do níquel não era a única coisa estranha. A cronologia também estava errada. Em cometas típicos, o gás cianeto costuma aparecer primeiro, conforme o núcleo começa a aquecer. Mas com o 3I Atlas, o vapor de níquel surgiu antes de qualquer sinal de cianeto. Essa sequência invertida desafiava o roteiro tradicional da ativação cometária, sugerindo que o núcleo era composto por materiais completamente diferentes, ou que havia sido alterado por eventos violentos e antigos. A cada novo espectro, o mistério se aprofundava. Níquel sem ferro. Emissão invertida. Uma química que parecia contradizer todas as regras observadas em cometas estudados até hoje. Para os pesquisadores do VLT, a mensagem era clara. O manual antigo não serve aqui. O paradoxo do vapor metálico do cometa não era só um enigma. Era um aviso de que a galáxia guarda surpresas químicas além do que os laboratórios terrestres conseguem replicar. E à medida que os dados se acumulavam, ficava cada vez mais difícil sustentar a ideia de que o 3I Atlas era apenas mais uma bola de neve cósmica. Sua química exigia uma nova forma de pensar, e a busca por respostas estava apenas começando. As manchetes virais explodiram poucas horas após a liberação dos primeiros dados do 3I Atlas. As redes sociais foram inundadas com títulos sensacionalistas. Michio Kaku emite alerta aterrorizante. Kaku revela segredos do 3I Atlas que a NASA não quer admitir. Os cliques dispararam. Alguns desses vídeos alcançaram mais de 10 milhões de visualizações em poucos dias. Mas nos bastidores, algo não batia. As equipes reais de pesquisa, como Larry Denio e John Tonry, nunca falaram com esses canais, e as supostas declarações de Kaku não apareciam em nenhum comunicado oficial, entrevista ou artigo científico publicado. Na verdade, fazendas de conteúdo costuraram filmagens antigas de Kaku, discutindo buracos negros ou gravidade, misturaram com narrações geradas por IA, e emendaram imagens recentes de telescópios do 3I Atlas.
O resultado? Um ciclo de especulação, exagero e autoridade fabricada, feito para manter os espectadores clicando, compartilhando e comentando. A lacuna de credibilidade só crescia à medida que a história se espalhava. De um lado, a ciência em tempo real. Astrônomos compartilhando espectros brutos, atualizando modelos orbitais, debatendo anomalias químicas em fóruns abertos. Do outro, uma avalanche de conteúdo moldado por algoritmos, borrando a linha entre mistério científico e drama inventado. Alguns vídeos reutilizavam os mesmos roteiros, trocando o nome Oumuamua por 3i Atlas e ajustando alguns números. As métricas de engajamento viraram a nova moeda. Curtidas, compartilhamentos e visualizações passaram à frente da revisão por pares e da análise cuidadosa. O nome de Kaku virou uma espécie de atalho digital para autoridade cósmica, invocado mesmo que ele nem sequer tivesse comentado o assunto. Quanto mais absurda a manchete, mais rápido ela se espalhava. Frases fabricadas sobre sondas alienígenas e ameaças existenciais eram atribuídas a ele, sem contexto nem fonte. Para o público, distinguir fato de ficção ficava mais difícil a cada postagem viral. Até veículos tradicionais lutavam para acompanhar, às vezes ecoando o sensacionalismo só para manter relevância nas buscas. Enquanto isso, pesquisadores sérios assistiam ao espetáculo se desenrolar. O astrônomo de Harvard, Avi Loeb, por exemplo, já havia feito afirmações polêmicas sobre visitantes interestelares, mas ao menos seus artigos estavam disponíveis e seu nome associado diretamente às ideias. Com o 3i Atlas, o ruído era tão alto que o debate científico real mal conseguia ser ouvido. Em vez de focar nas anomalias reais, o excesso de CO2, a ausência de ferro, a velocidade extraordinária do objeto, a conversa desviava para qualquer manchete que gerasse mais medo ou indignação. E esse descompasso não era só incômodo, ameaçava abafar a história verdadeira. Que o 3i Atlas estava desafiando tudo que os astrônomos achavam que sabiam sobre a formação de cometas, o que pode ser ejetado de outros sistemas estelares, e até a idade desses visitantes cósmicos. Mas na corrida impulsionada por algoritmos, a análise de dados e a investigação cética ficavam em segundo plano. O resultado? Uma lacuna de credibilidade tão grande que podia engolir a verdade inteira. E um lembrete de que, na era da ciência viral, a expertise precisa lutar por cada segundo de atenção. O astrônomo Avi Loeb e sua equipe em Harvard analisaram os números da trajetória do 3i Atlas pelo sistema solar. O que descobriram chamou a atenção não só de observadores de cometas. Segundo os cálculos deles, as chances de um objeto interestelar aleatório passar tão perto de 3 planetas importantes, Marte, Vênus e Júpiter, são incrivelmente baixas, apenas 0,05%, ou 1 em 20 mil. Para contextualizar, o 3i Atlas passará a 0,19 unidades astronômicas de Marte em 3 de outubro de 2025, menos de 29 milhões de quilômetros. Um mês depois, passará a 0,65 UA de Vênus, e em 26 de março de 2026, chegará a 0,36 UA de Júpiter. Essas não são simples passagens distantes. Em termos cósmicos, são quase colisões, e cada uma já seria rara por si só. Juntas, formam uma sequência praticamente inédita na história da astronomia planetária. Do ponto de vista da engenharia, essa trajetória parece estranhamente familiar. Quando a NASA planeja missões como a Voyager ou a New Horizons, os engenheiros calculam rotas exatas que aproveitam a gravidade dos planetas como impulso para acelerar a nave, economizando combustível e ganhando velocidade. Esses impulsos gravitacionais, os chamados slingshots, são a forma mais eficiente de visitar vários mundos em uma única missão. No caso do 3i Atlas, o alinhamento é tão preciso que, teoricamente, ele poderia visitar Marte, passar por Vênus e ainda usar Júpiter como estilingue gravitacional, sem utilizar nenhum tipo de propulsão própria. A equipe de Loeb aponta: se alguém, ou algo, quisesse posicionar dispositivos de observação em vários planetas, essa seria a trajetória ideal. Mas os números são só parte da história. O tempo também é estranho. O 3i Atlas atingirá sua máxima aproximação do Sol, enquanto estiver escondido atrás dele do ponto de vista da Terra, tornando impossível qualquer observação detalhada durante a fase mais crítica da sua jornada. Esse período, em que o cometa estará mais brilhante e ativo,
coincide com um momento em que nenhum telescópio terrestre conseguirá vê-lo. Estatisticamente, a chance de todos esses fatores se alinharem por acaso é minúscula. A análise de Loeb não afirma que há intenção por trás disso, mas levanta uma pergunta difícil de ignorar. Será apenas um acaso cósmico, ou poderia ser resultado de algo mais deliberado? A maioria dos astrônomos continua cautelosa. Lembram que, apesar das probabilidades baixas, eventos improváveis ocorrem em um universo tão vasto e caótico quanto o nosso. Ainda assim, os dados são suficientes para manter o debate vivo. O cálculo de probabilidade, 0,005%, serve como um lembrete de que, às vezes, o universo lança uma bola curva tão perfeita que parece impossível ser mero acaso. Seja resultado do caos natural ou de algo mais, o 3i Atlas nos obriga a encarar a possibilidade de que o cosmos abriga padrões que ainda não compreendemos. E enquanto esse visitante interestelar cruza 3 planetas em rápida sucessão, uma pergunta persiste. Estamos testemunhando um acidente raro da física, ou há uma mensagem mais profunda escrita em seu caminho? Em maio de 1910, manchetes alertavam sobre veneno no céu. A Terra estava prestes a passar pela cauda do cometa Halley, e cientistas já haviam confirmado, com as técnicas espectroscópicas mais modernas da época, a presença de gás cianogênio. O New York Times publicou matérias sobre gases deletérios, e segundo jornais locais, a população de Chicago foi tomada pelo pânico. Máscaras contra gases viraram item de luxo. No Texas, lojistas vendiam máscaras de couro e pílulas de açúcar, divulgadas como remédio contra cometas, para multidões que faziam fila em busca de proteção. A polícia chegou a prender 2 homens por fraude, mas a demanda era tão alta que foram libertados em seguida. Em Paris, vendedores anunciavam guarda-chuvas à prova de cometas. No Haiti, um médico voodoo vendia seu próprio elixir anticometa. A loja de departamentos Le Bon Marché, uma das maiores de Paris, usou o cometa como gancho publicitário. Mas o pânico não era só comercial. Relatos de 19 de maio, a noite em que a Terra cruzou a cauda do cometa, falam de suicídios e colapsos nervosos. Em Spokane, uma jovem tentou tirar a própria vida. Na Califórnia, uma mãe envenenou a si mesma e seus filhos, convencida de que o mundo acabaria. Em todo o país, pessoas selaram janelas e se recusaram a sair de casa, temendo a ameaça invisível no céu. Na China, portas ficaram fechadas, ninguém tocava na água, e rumores de pestes varreram vilarejos. Até mesmo Mark Twain, nascido durante a passagem do cometa Halley, em 1835, morreu na noite seguinte ao periélio de 1910, alimentando a superstição de que o cosmos mantinha um registro do destino humano. 2 anos antes, um tipo totalmente diferente de temor cósmico havia se manifestado na Sibéria. Em 30 de junho de 1908, uma bola de fogo explodiu sobre o rio Tunguska, destruindo mais de 2.000 km² de floresta, uma área maior que a cidade de Nova York. A explosão, estimada entre 10 e 30 megatons, derrubou 80 milhões de árvores, todas em um padrão radial a partir do ponto central. Testemunhas disseram que o céu se partiu em 2, e o calor foi tão intenso que queimou a pele de pessoas que estavam a quilômetros do epicentro. A onda de choque quebrou janelas a centenas de quilômetros de distância. Mas quando os cientistas chegaram ao local, décadas depois, não encontraram cratera alguma, apenas uma faixa de devastação em forma de borboleta, com árvores queimadas de um lado, em pé como fósforos gigantes. O objeto de Tunguska, provavelmente um fragmento de asteroide ou cometa com cerca de 50 metros de diâmetro, havia se desintegrado na atmosfera, poupando a região de uma destruição ainda maior. Ambos os eventos, um pânico, o outro uma explosão, deixaram marcas profundas no imaginário coletivo. Jornais e rumores transformaram o cometa em ameaça química. Tunguska, por sua vez, provou que o céu pode atacar sem aviso, deixando uma cicatriz visível do espaço. Em cada caso, o desconhecido gerou uma forma de admiração misturada com terror, um lembrete de que eventos cósmicos não ocorrem apenas nos céus, eles reverberam na vida humana, moldando medos e criando histórias que ecoam por gerações. Séculos antes das sondas espaciais e da análise espectral, o aparecimento súbito de um objeto flamejante no céu podia abalar civilizações inteiras.
Na Europa medieval, por exemplo, ficou registrado um rastro de medo em papel. Mais de 400 panfletos ilustrados foram publicados entre 1550 e 1559, cada um alertando sobre cometas, cruzes flamejantes e aparições monstruosas sobre os telhados das cidades. Esses panfletos, muitas vezes coloridos à mão e vendidos aos montes, registravam não só a observação do fenômeno, mas também a reação pública. Multidões em cemitérios, procissões sob céus ameaçadores e sermões que ligavam os eventos celestes a guerras, fomes ou a queda de reis. O cometa de 1577 foi retratado com uma cauda em forma de espada, interpretado como um presságio de derramamento de sangue. Em Nuremberg, o cronista da cidade descreveu o céu noturno como repleto de terror, com os moradores se reunindo ao amanhecer para rezar por proteção. Na China, séculos antes, astrônomos imperiais registravam toda estrela ou cometa em comum, acreditando que esses sinais celestes previam o destino do imperador e a estabilidade do reino. Quando um novo cometa surgiu no ano 837 d.C., os registros da dinastia Tang mostram que os conselheiros do imperador debateram se aquilo significava rebelião ou seca, e rituais foram realizados para afastar o desastre. Essas reações não eram isoladas. Dos códices astecas às crônicas da Polônia do século XVI, cometas e bolas de fogo estavam entrelaçados às profecias e ao medo público. A linguagem pode ter mudado, mas o instinto permaneceu. Quando o céu traz um mistério, o ser humano busca sentido. Às vezes nas escrituras, às vezes nos rumores, às vezes no mercado. Em Praga, vendedores ofereciam amuletos protetores durante o grande cometa de 1618. Na Inglaterra, panfletos alertavam sobre pestes iminentes, enquanto astrólogos vendiam previsões para o ano seguinte. A cada nova aparição, os registros escritos e impressos se multiplicavam. Um testemunho do alcance do medo cósmico, além das barreiras da linguagem e da fé. Mesmo com o iluminismo e a multiplicação dos telescópios, os reflexos antigos persistiam. Os panfletos ficaram mais elaborados, combinando imagens em xilogravura de estrelas flamejantes com listas de desastres recentes. A pergunta não era apenas o que esses presságios significavam para reis e generais, mas o que revelavam sobre a idade e o destino do mundo. Alguns cronistas se perguntavam se o céu não estaria dando pistas sobre a verdadeira escala do tempo. Se esses visitantes eram mais antigos do que qualquer cidade, qualquer nação. Talvez tão antigos quanto o próprio mundo. Esse sentimento de admiração entrelaçada com medo ainda existe. Quando um novo viajante como o Trei Atlas aparece, as mesmas perguntas ecoam. O que significa que algo tão antigo e tão distante ainda possa cruzar nosso céu? E onde nos encaixamos num universo onde presságios, antes temidos, agora chegam como dados, e ainda assim tocam algo profundo e universal na mente humana? Ao traçar a trajetória do Três Atlas contra o pano de fundo da Via Láctea, os astrônomos descobriram um caminho como nenhum já registrado. Sua inclinação orbital é de 175 graus, praticamente uma inversão total em relação às órbitas dos planetas. Isso significa que o Atlas não está apenas cruzando o sistema solar, mas mergulhando através dele de cima para baixo, numa rota que mal toca o plano onde a Terra e seus vizinhos orbitam. Sua velocidade hiperbólica excedente, de 58 km por segundo, o diferencia de qualquer objeto nativo da família do Sol. Essa velocidade não é acaso, é a assinatura de sua origem. Para rastrear essa origem, cientistas recorreram ao catálogo estelar Gaia, sobrepondo o movimento do Atlas a um mapa com mais de 1 bilhão de estrelas. O resultado apontou longe do disco fino onde o Sol reside, e em direção ao disco espesso, uma população difusa e antiga de estrelas que orbitam o núcleo galáctico. O disco espesso abriga estrelas com até 10 bilhões de anos, relíquias da juventude turbulenta da Via Láctea. Comparando os componentes de velocidade do Atlas com os típicos de objetos do disco espesso, os pesquisadores encontraram uma correspondência próxima. Seu movimento vertical, em particular, era revelador. O Atlas se move para cima e para baixo através do plano galáctico, e não apenas ao redor dele. Um padrão observado apenas em estrelas muito antigas e seus detritos. Modelos probabilísticos feitos por Chris Linton e Matthew Hopkins, da Universidade de Oxford, indicam 2/3 de chance de que o 3i Atlas seja mais antigo que o Sistema Solar.
Suas simulações, que rastreiam a provável ejeção e viagem de objetos de todas as estrelas conhecidas, sugerem que o Atlas está vagando pela galáxia há pelo menos 7 bilhões de anos. Sua velocidade altíssima e inclinação íngreme são características de um corpo moldado por um caos gravitacional antigo, talvez expulso por uma colisão ou migração planetária em um sistema que já não existe mais. A trajetória no disco espesso indica não só idade, mas sobrevivência, uma peça remanescente de uma época em que a galáxia ainda estava se formando. Para os astrônomos, essas descobertas confirmam: o 3I Atlas é muito mais do que uma curiosidade cósmica. É um fragmento físico do passado profundo da galáxia, um mensageiro que carrega registros químicos e físicos de um tempo anterior à formação da Terra. As provas estão nos números: inclinação, 175 graus. Velocidade excedente, 58 km por segundo. Trajetória: corta o sistema solar em um ângulo que nenhum objeto local poderia alcançar. Cada dado reforça o status do Atlas como um dos visitantes mais antigos e alienígenas já observados. Um elo direto com os anos de formação da galáxia. A escala de tempo que o 3I Atlas traz à tona é quase inconcebível. Esse objeto começou sua jornada muito antes de a Terra ter oceanos ou atmosfera, antes mesmo de o Sol ter atingido sua meia-idade. Por bilhões de anos, ele derivou silenciosamente entre as estrelas, intocado, invisível, carregando a química de um sistema que desapareceu antes do nosso existir. Os números impressionam. Uma trajetória que pode ter começado há 7 bilhões de anos, quando a Via Láctea ainda se formava e o disco espesso estava repleto de estrelas antigas e pobres em metais. Estar neste planeta e ver um viajante assim cruzar nosso céu é sentir o peso total da história cósmica. Tudo que nos é familiar, montanhas, oceanos, cidades, continentes, é recente comparado à idade desse único fragmento de gelo e rocha. Seus átomos viram o nascimento e a morte de estrelas, a formação dos elementos pesados, a dança lenta do gás e da poeira que geraria novos sóis e mundos. Diante desse tempo profundo, a história humana parece brevíssima. A vida de uma civilização, até mesmo da nossa espécie, é um piscar diante da jornada do 3I Atlas. E, no entanto, há algo silenciosamente emocionante nessa constatação. Por alguns poucos meses, instrumentos feitos por mãos humanas seguiram o arco de um objeto que antecede todas as cidades, línguas e histórias já contadas. Os dados que chegam dos telescópios não são apenas registros de química em movimento. São mensagens de um tempo anterior à memória, um elo direto com a infância da galáxia. A trajetória do objeto, sua velocidade, até suas anomalias químicas, estão escritas numa linguagem mais antiga que a biologia, mais antiga que a própria Terra. É fácil se sentir pequeno diante de tamanha imensidão, mas há um tipo de maravilha em saber que, apesar da nossa brevidade, aprendemos a ler essas mensagens cósmicas. A mesma espécie que um dia temeu cometas como presságios, agora estuda visitantes interestelares com instrumentos que orbitam além da atmosfera. O 3I Atlas logo desaparecerá, sumindo no escuro. Mas as perguntas que ele deixa, sobre origem, tempo e nosso lugar no universo, vão permanecer. O universo é vasto além de qualquer medida, e nossa presença pode ser breve. Mas por um instante, testemunhamos algo ancestral cruzando nosso céu. E com isso, vislumbramos tanto a enormidade do cosmos, quanto o privilégio raro de poder admirá-lo.